Ela falava comigo, irmãos, e ela dizia assim, que ela queria morrer. E o meu coração ficou do tamanho de um coração de galinha, uma pombinha, de um pardal. Eu chorava escondido dela, chorava escondido dos meus filhos. Eu falava, meu Deus, como vencer isso? Ela era cheia de vida, não é a mulher que eu conheci, Senhor. Eu sou pastor, olha que luta, que situação. Eu fui me desabafar com um obreiro da igreja, pastor José Marques. E o obreiro falou assim pra mim, eu fui falar, rapaz, minha mulher, tem gente falando que minha mulher tá endemoniada. Aí o irmão falou assim, pastor, nós temos que expulsar esse demônio dela mesmo. Dá vontade de xingar a mãe dele, mas eu era crente. Eu sei que começou janeiro de 2009, ela doente, e terminou dezembro de 2009 com ela curada. Glória a Deus. Hoje ela tem ajudado pessoas. Quantas esposas de pastores, quantas mulheres em depressão que Deus coloca na vida dela. Então tem situações difíceis que a gente passa, irmãos, que é Deus treinando você, capacitando você para você poder influenciar alguém para o bem depois. Então permita que esse Espírito Santo que desceu lá no Pentecostes, que seja sobre a tua vida. As pessoas querem ter mais do Espírito Santo, mas sabe qual é o segredo? É permitir que o Espírito Santo tenha mais de você. Porque tem muita gente que tem os dons do Espírito, tem muito do Espírito, fala em línguas, cura, revela, faz tanta coisa, mas o Espírito Santo não tem nada dele. Não consegue governar uma vírgula da vida dele. Ele ainda continua caloteiro, ainda continua mentiroso, ainda continua enrolão, ainda continua promíscuo, ainda continua na pornografia, ainda continua ouvindo músicas mundanas. Mas como que pode, pastor? Ele tem do Espírito Santo. A questão é que o Espírito Santo não tem ele. O segredo não é você ter tudo do Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo ter tudo de você. A visão de Ezequiel, que fala das águas que saem do trono de Deus, ele está falando do Espírito Santo. Ele diz, olha, pegava nos pés, no tornozelo. Tem gente que com um pouquinho de nada se satisfaz. Depois no joelho, na cintura. Chega uma hora que não dava mais. É permitir que o Espírito Santo te leve, te guie, te proteja, te envolva. Lá no Gênesis, a gente tem uma ideia do que o Espírito Santo quer fazer com a igreja. A Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. Ele pairava, no original quer dizer que ele estava chocando. Chocando quer dizer que ele estava protegendo. Pensa numa galinha com os ovos ou com seus pintinhos nos dias de chuva. Eu me lembro de uma vez, quando eu morava num sítio, que pegou fogo na grama. E nós fomos lá no ninho onde tinha galinha, que tinha os pintinhos. A galinha estava torrada. E ainda tinha pintinhos vivos debaixo dela. Ela protegeu todos eles. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Por isso que Jesus, quando olha para Jerusalém, lá do céu do monte, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo das suas asas. E ainda hoje eu posso ouvir a voz dele dizendo, Renato, Renato, naquelas horas de burrada sua, quantas vezes eu quis proteger para que você não fizesse. Uma vez eu saí da minha casa com a chave da igreja na mão para resolver. Eu falei, hoje eu vou pôr fim nessa história. E eu saí brava, minha esposa perguntou, você vai? Eu falei, vou, aquele monte de coisa. E saí. Aí eu virei a esquina, o telefone tocou. Eu catei o telefone, não ia nem atender. Eu vi, era meu irmão. Falei, alô, fala. Ele falou assim, tudo bem, mano? Eu falei, tudo bem. Ele falou, só tô ligando para você para dizer que quem cala vence, viu? Deus abençoe. Desligou. Eu falei, caramba, mas nem com raiva eu posso ficar mais. É permitir que o Espírito Santo governe a tua vida. É permitir que ele cuide de você. O ano passado o Silas sofreu um acidente de moto que ele rastejou-se
20 metros no chão, assim, ralou-se tudo, mas no mesmo dia a missionária Patrícia tinha ligado, mandaram mensagem que estava orando por ele. É permitir que o Espírito Santo te use para abençoar alguém. Se não fosse a intercessão dela, talvez ele não estava só ralado, ele estava quebrado, sepultado. Quanto espírito de morte não vem sobre a tua vida? Mas aí o Salmo 91 diz que se você estiver firme com Deus, você vale mais do que 11.000. Porque 1.000 cai à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. É permitir que o Espírito Santo seja influenciado pelas coisas de Deus. Faça a diferença por ser um servo de Deus. Mesmo que todos peguem o caminho oposto, caminhe na direção de Deus, caminhe na direção certa. Permita que Deus guarde o teu coração, sabe, de sentimentos ruins, de ira, de raiva. Permita que o Senhor guarde os teus sentimentos, a tua vida, a pureza do teu ser, para alguém que Ele vai preparar, para alguém que mereça, para alguém que seja digno de você. Não se perca, não destrua essa natureza tão linda que Deus fez. Não se entregue a qualquer um, a qualquer uma. Mas Ele é bonito, Ele é bonita. Permita que Deus guarde você. Amém. Espírito de Deus, põe as mãos sobre essa pessoa. Ô Senhor, seja na fornalha, seja na cova, seja na cisterna, seja sendo vendido pelo irmão, seja sendo vendido, desprezado pela família, seja no esquecimento, seja na dor, em qualquer situação, Senhor, em qualquer situação adversa, que o Senhor venha estar guardando o teu filho, a tua filha, que se mantenha puro, que mantenha a integridade. Nós somos influenciados pelo teu Espírito, somos guiados pelo teu Espírito. Oh, aleluia, que possamos ter ouvidos sensíveis à voz dele, que possamos ser como Daniel, mesmo que todos se contaminem, que nos mantenhamos incontamináveis, mesmo que todos cedam, nós não vamos ceder, mesmo que todos se entreguem, nós não vamos, que os outros, Pai, mesmo que todos se percam, não permitem, oh Senhor, eis aqui esse teu filho, essa tua filha, para ser um grande homem de que o teu Espírito Santo venha forjar no coração dele, no coração dela, ó Senhor, uma personalidade íntegra, fiel, temente, que vai influenciar, mesmo quando todos desejarem, ó Senhor, falar coisa ruim, ó Senhor, ouvir coisa ruim, que o teu filho, a tua filha tenha condições de escolher. Escolha o caminho de Deus, que é perfeito. Oh, aleluias. Doce Espírito Santo, inunda esta alma, inunde este espírito, este coração. Tua palavra diz que o Senhor penetra, vai no mais profundo, divide o ser humano, o que é alma, o que é espírito, o que é o corpo. O Senhor trabalha nos sentimentos. Aleluia. Oh, Espírito, venha sobre esta vida, venha sobre esta casa, venha sobre a sua família, venha influenciar, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir para você fazer uma oração, uma breve oração, porque na igreja a gente fala glória a Deus, aleluia Jesus, e a gente se esquece de pronunciar o nome do Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera em nós, é Ele quem faz tudo em nós. O desejo dele é levar-nos a glorificar o nome do Pai. Eu quero que você faça uma oração de 1 minuto, agradecendo o Espírito Santo. Porque se não fosse Ele, quantas burradas a gente não teria feito. É Ele quem gera a conversão no coração do ser humano. É Ele quem gera transformação, sensibilidade, sensatez, sensação de alegria plena. É o Espírito Santo. Então eu quero que você ore agradecendo a Ele. 1 minuto. Adore a Ele, fale o nome dEle.
Diga o quanto Ele é importante na tua vida, o quanto você é grato a Ele. Quando Deus te escolheu, Ele falou para o Espírito ir lá no teu coração. Quando Deus te chamou e você ouviu a sua voz, Ele disse para o Espírito: ajude agora a permanecer. Tudo que o Senhor É o fez, Espírito Santo que tem fortalecido a tua todas as fé. coisas que eu fiz, todas as coisas que eu passei, Senhor, e o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. O Senhor livrou a minha família do mal, Senhor. Se alguma coisa aconteceu, foi para que nós viéssemos crescer, Pai. Nós viéssemos crescer, Deus, crescer. Eu quero encerrar dizendo para você que o meio só vai te influenciar se você permitir, inclusive os seus sentimentos. Eu esqueci minha Bíblia, que eu uso do dia a dia, desde 1995, uma Bíblia que a minha esposa me deu, na igreja ontem à noite. Mas tem um texto, eu acho que é Gênesis capítulo 42, quando os irmãos de José comparecem diante dele. E quando José os está provando, não porque queria castigá-los, mas queria ver se havia mudança no coração deles, porque José, irmãos, o coração de José era um só. Desde do primeiro dia até 17 anos depois, ele era a mesma coisa. E eu gosto muito do texto quando os irmãos de José estão ali uma situação meio complicada. E aí Judá, que fez todo o movimento para vender José, para jogar na cisterna, Judá fala assim para eles: ó, vocês lembram quando nosso irmão gritava por socorro? E o dia que eu li esse texto, o Senhor falou comigo assim: quanto tempo demora para ecoar um grito? O eco de um grito leva quanto tempo? É a velocidade do som. Já foi. 17 anos do grito de José até o dia em que Judá falou: nosso irmão gritou por socorro. E eles não sabiam que estava diante de José. E José falou: meus irmãos estão mudados. Os meus irmãos estão se transformando. Então, os irmãos foram influenciados por José, pelo que fizeram. Mas José não foi influenciado pelo que os seus irmãos fizeram. José não foi influenciado pelo que a mulher de Potifar fez. José não foi influenciado pelo padeiro, pelo copeiro que esqueceu dele. José não foi influenciado por nenhuma pessoa, senão pelo Deus Todo-Poderoso. Então eu encerro deixando para você: seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus, e você vai fazer a diferença aonde você estiver, aonde o Senhor te colocar. Amém? Você pode aplaudir o nome dele? Eu falei, eu sou igrejeiro, eu tenho dificuldade para falar quando é em igreja ou para obreiros, ou seja, eu falo, eu dou aula.